Olá Brasil, obrigado você que me acompanha. Já nesta quinta-feira, dia 29, na parte da tarde, nós temos uma tragédia de avião que aconteceu. Eu vou contar tudo para vocês e temos também uma decisão assim de pensar de fato o que é que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo neste Brasil. A gente não entende muita coisa não, mas eu quero contar para você neste dia de hoje que tá pegando fogo em todos os sentidos em Brasília, e a contagem regressiva, gente, se você não tá sabendo o que está acontecendo, é para a volta dos deputados e senadores a partir da semana que vem, que aí nós teremos provavelmente a CPMI ou CPI do Banco Master, onde vai ter muita gente que vai pra cadeia. Muita gente. Você vai ver o que vai acontecer a partir de agora. Vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, inscrever-se em nosso canal, que é importante demais quando você faz isso aqui junto comigo, porque você fica sabendo depois de tudo que está acontecendo. Deixa eu falar rapidamente para você, em 30 segundos, do protocolo para o seu cabelo voltar a crescer. É esse aqui, ó, da linha Vitagor. É o único, amigo, vem aqui. Você, minha amiga que tá com o cabelo caindo, é o único que funciona. Esquece o restante. Esquece. O único que funciona, que vai fazer o teu cabelo crescer, é isso aqui. Eu era careca e posso dizer, só que é tratamento, tá? E se em 90 dias não funcionar, a empresa RPN devolve o teu dinheiro. Para os homens, eu tenho o cavalo negro, que é virilidade e disposição. Quantos homens estão por aí com falta de virilidade, com falta de disposição, só fica reclamando da vida? Isso é falta de testosterona. Tá aqui, ó, o melhor produto para você. E para você que não está dormindo de forma alguma, eu indico para você a melhor melatonina do Brasil, que é a melatonina da empresa RPN. Você vai tomar de 4 a 5 a 6 gotas por dia. Você vai voltar a dormir. Não se apegue à tarja preta, tá? Não se apegue. Vem para cá, pede a nossa melatonina que você vai gostar muito, ó. Todos esses você pede ligando ou chamando no 0800 355 3000. Primeiro eu vou falar desse vídeo, que é de uma autorização que o ministro Alexandre de Moraes acabou de dar. O presidente Bolsonaro continua preso, nós estamos aqui na expectativa de que o presidente Bolsonaro vá para a casa dele. Essa é a nossa expectativa, que ele vá para a casa dele, mas o Alexandre de Moraes, ele autoriza algumas visitas, só que proíbe nada mais, nada menos do que um senador da República, Magno Malta, e o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL. É inacreditável. Olha o que diz aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, decidiu agora há pouco sobre uma série de pedidos feitos pela defesa de Bolsonaro e também pela Polícia Militar do Distrito Federal. Moraes autorizou a visita de religiosos e de parlamentares. Visitas pedidas pela defesa, com exceção, um nome ele não autorizou: Valdemar Costa Neto. Aí, por quê? Que é investigado por crimes a que Bolsonaro foi condenado. Costa Neto é o presidente do PL, que é o partido de Jair Messias Bolsonaro. Certo. Também foi negada a visita de Magno Malta, que, segundo a Polícia Militar, tentou visitar o ex-presidente sem autorização, se utilizando das prerrogativas de senador. Aliás, o que tem a ver uma coisa com a outra, gente? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou redizer essa frase, que é Magno Malta. Ah, tá. Agora vou redizer, só para confirmar que falei certinho, tá? Magno Malta, que, segundo a Polícia Militar, tentou visitar o ex-presidente sem autorização, se utilizando das prerrogativas de senador. Bom, o dia de visitas será alterado, como pediu o comandante-geral da PM do Distrito Federal. Passa de quinta-feira, hoje, para sábado. Por qual motivo? Porque a circulação no local é menor e permite uma maior administração, organização. É para acabar, né, gente? Vamos aqui para a morte do avião, né? Deputado e candidato ao Congresso estão entre vítimas de queda do avião na Colômbia, que chocou muita gente aqui no Brasil, viu? Pessoa conhecida, um parlamentar exemplar, e deixou 15 mortos, né, gente? Olha que coisa, olha aí, esse rapaz novo, de direita, conservador, o avião simplesmente caiu, né, e matou. Um dos passageiros da queda do avião da companhia estatal colombiana Satena, na manhã desta quarta-feira 28, era o deputado Jones Quintero, membro da Câmara dos Representantes da Colômbia. A tragédia também vitimou Carlos Salcedo Salazar,
candidato ao Congresso, ampliando o impacto político do acidente que matou o total 15 pessoas a bordo, gente. Olha que tristeza, né? O Beechcraft 1900, que operava pelo voo HK-4709, decolou de Cucutuma às 11h42 com destino a Ocanã. O trajeto previsto para 40 minutos. 12 minutos após a decolagem, a aeronave perdeu o contato com os radares próximo à região montanhosa de Catatumbo, fronteira com a Venezuela. Horas depois, Santana foi confirmado em comunicado publicado no X que o avião havia sofrido um acidente fatal sem sobreviventes. Triste, né, gente? O parlamentar de direita novo impactou, inclusive, aqui no Brasil essa notícia. A Anvisa está tomando hoje uma decisão gravíssima. E eu queria chamar a atenção de toda a população para isso. A Anvisa está regulamentando o plantio de maconha no Brasil, de forma legal, dizendo que não é maconha, é a cannabis medicinal. Cannabis é o nome da maconha, não é o nome científico da maconha. Que está se legalizando hoje no Brasil, a título de ter uma medicação mais barata, é a plantio generalizado da maconha sobre a bandeira de ser a cannabis medicinal. A maconha é uma droga, segundo Valentim Gentil Filho, ex-titular de psiquiatria da USP, é a pior das drogas, porque ela interfere em todo o cérebro, tem receptores em todo o cérebro. Ela produz deficiência mental, ela produz esquizofrenia, que é uma doença incurável, né? Ela produz dependência química, ela é a maior causa de interdição de jovens entre 18 e 30 anos no Brasil. Certamente é uma droga que abre a porta para as outras drogas. Dizer que a maconha é medicinal, é cannabis medicinal, né, é abrir a porta para a legalização de todas as drogas. Não é só da maconha. Porque todas as drogas têm uma ou outra molécula. A maconha tem 480 moléculas. Uma delas, que é o canabidiol, não é a cannabis, é o canabidiol, é uma molécula da maconha, que pode ter efeito em casos raros de convulsão. Pode ter algum efeito benéfico até em outras patologias, mas muito raro. O que nós estamos dizendo é que vai ser vendida a maconha, não é o canabidiol. O canabidiol já tem na farmácia. Basta o Ministério da Saúde bancar para as famílias que não têm condições de pagar. O canabidiol não é um medicamento tão caro assim. E o canabidiol já está separado na farmácia. Por que eu digo que é a liberação de todas as drogas? É a porta de entrada para a liberação de todas as drogas. Porque todas as drogas têm, entre centenas de moléculas, tem uma que pode ter efeito medicinal. A cocaína tem, os anestésicos locais que se usam são moléculas derivadas da cocaína. Tem o remédio para arritmia cardíaca, arritmia grave, vem da cocaína. A heroína, o ópio, a heroína, tem anestésicos poderosos, né, que ajudam em casos graves de dor, ajudam as pessoas a suportar a dor. Então, mas eles não são medicinais, eles têm uma molécula que pode ser medicinal, né? Essa é que é a questão. O que está se fazendo hoje é legalizar o plantio da droga, a liberação de óleo de maconha. Óleo de maconha tem todas as substâncias que causam esquizofrenia, que causam dano mental, que causam retardo, causam dependência química, que abrem a porta para as outras drogas. E está passando batido isso, né? Mas tem uma decisão do STJ, né? O STJ, eu respeito muito as decisões do STJ, mas essa decisão foi errada. Ao considerar a cannabis medicinal como um medicamento, e não uma molécula da cannabis medicinal como medicamento, da maconha, no caso, né? O STJ está induzindo a generalização. Por que agora não vão proibir a cocaína, o plantio de cocaína? Se a cocaína tem substâncias que são medicinais, tem alguma outra molécula que são medicinais. O importante é que quando vai se usar a cocaína, vai se usar a cannabis, a maconha, vai se usar todas as moléculas, todas que causam dano ao cérebro permanente, né? E são doenças irreversíveis, a dependência química é irreversível, as alterações mentais são irreversíveis.
Os jovens que acreditam que não tem problema nenhum usar droga vão achar agora que estão usando um remédio, uma coisa medicinal, né? E vão ficar com problema para o resto da vida. A maioria dos usuários, boa parte dos usuários que usam antes dos 18 anos, fica com dependência química para o resto da vida. Fica com alterações mentais para o resto da vida. É o gatilho de psicoses graves para o resto da vida. É isso que nós estamos liberando hoje, é isso que a Anvisa vai normatizar hoje, né? Então eu queria fazer essa denúncia. Acho que nós estamos vivendo um momento muito grave em termos de saúde pública e de saúde mental, e dizer que isso abre a porta para a legalização das outras drogas. Por que não plantar cocaína? Por que não plantar papoula, que produz o ópio, que deriva para a heroína? Se a maconha é medicinal, a cocaína também é, o ópio também é, né? A heroína também é, né? Então nós vamos tratar um paciente com heroína no hospital? Com ópio? Vamos tratar um paciente com cocaína, que está com arritmia cardíaca? Vamos tratar... Então eu sempre uso uma frase que eu acho que define bem isso aí. O veneno da jararaca tem uma substância que faz muito bem para pressão alta. Mas se separa a bradicinina, que é essa substância, e se usa para pressão alta. Não se dá veneno de jararaca para tratar a pressão alta. O que nós estamos fazendo hoje é criar a possibilidade do plantio em grande escala da maconha, sem controle, já é de... Aqui no Resort Taiaiá, a gente começa a moralizar a política e a justiça desse país, ou a política e a justiça vai continuar desmoralizando o Brasil. Vem comigo que eu vou mostrar aqui o Resort Taiaiá, que é onde que fala, matéria, não é eu que estou falando não, né? Que a família do Toffoli, ministro do STF, tinha sociedade com esse resort. Vem comigo. Só para vocês terem noção, fundos do Banco Master foi utilizado para captar recursos para esse resort. Esse resort que tem matéria dizendo que a família do Toffoli tinha sociedade. Mas veja esse vídeo. Eu não sei de nada. Sinceramente, eu não sei de nada e não quero saber, moço. Não, tudo bem. Tá, você me desculpa, mas... Tudo bem. Obrigado por atender a gente, o que tá lá, eu não sei. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer 24 anos, e eu não sei de nada, que é sede aqui. É o que é onde eu moro. Vocês viram? A própria cunhada do Toffoli dizendo que não, que o irmão dela não tem sociedade nesse resort. Então o mínimo tem que ser aqui, gente, é investigado. Aqui ninguém está acima da lei. Vossas excelências não é monarquia. Isso aqui ainda é democracia. Pessoal, estamos aqui dentro do resort aqui. Nesse mesmo resort aqui, o ministro Dias Toffoli recebeu aqui empresários como André Esteves e Luiz Pastore. Eu não estou acusando nada, não. Veja esse vídeo. Olha o Toffoli ali, ó. Ó o ministro. Eu, como sou curiosa, não perco nada, né? Olha o ministro aí de azul, ó, da mão passando. Estão vendo? Então, o mínimo que a gente tem que fazer, que os senadores, deputados federais, que a nossa função é legislar e fiscalizar, é simplesmente fiscalizar isso. A gente precisa instaurar a CPMI do Banco Master o mais rápido possível. A gente não pode prevaricar. E aqui eu falo publicamente, Davi Alcolumbre, paute agora, assim que voltar, né, do recesso, o Congresso Nacional, a gente começar essa CPMI, que o Brasil quer a resposta. Vem comigo. Eles falam se essa CPMI for instaurada, a República pode cair, porque tem políticos, né, e também judiciário envolvido nessa questão do Banco Master. Eu não tenho medo, porque eu não estou envolvido. Então é a nossa obrigação. Vocês estão vendo que lugar maravilhoso esse resort aqui? Você sabe quantas vezes o Toffoli de 2022 até agora ficou hospedado aqui? 168 dias. Com custo só de segurança de R$500 mil, que quem pagou isso foi vocês. Então a população brasileira, ela quer resposta. Por isso que eu peço que vocês sentem o dedo e compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, para pressionar tantos deputados federais e senadores que não têm rabo preso, se posicionar. Eu vou para cima, vem comigo. Engraçado, né? O Toffoli não tem ligação nenhuma com esse resort, nem a família, mas olha aqui, ó. Toffoli vai ao resort de luxo, leva dezenas de convidados e nenhum deles é cobrado. Tá bom demais a conta então, senhor? Ah, deixar bem claro, viu? Eu tô aqui hoje e paguei, viu? Olha essa matéria. Lula mostra irritação e já diz que Toffoli tem que deixar o STF. E lembrando que quem indicou o ministro Toffoli pro STF é o próprio Lula. Já mostra insustentável. Agora, quem tem competência para isso, além de abrir a CPMI, é o Senado. E impeachment também são os senadores. E pode ter certeza que a minha parte eu vou fazer. Tamo junto. Justiça por orelha. Você deve estar cansado de ouvir isso, mas é um caso realmente que deve ter a repercussão que está tendo. Afinal de contas, um adolescente que comete isso contra um cachorro, ele potencialmente cometerá isso também contra um ser humano.
Eu vi muitas reflexões a respeito disso, pessoas dizendo a respeito do porquê também as pessoas não se comovem com outros casos, né, bárbaros, como a perseguição dos cristãos, né, na Nigéria, ou a perseguição a mulheres, né, no Irã. Mas eu acho que a reflexão que mais a gente precisa fazer é a seguinte: o que fazer contra esses criminosos? De um lado você tem a esquerda, que diz que, enfim, são vítimas da sociedade, o ECA está correto, e a aplicação da pena deve ser nenhuma pena, né, na verdade. Deve ser ali uma internação, que é o caso mais grave, até 3 anos, não gera antecedente criminal, e aí sim, depois que ele completa 18 anos, ele pega uma pena real de cadeia. E a gente sabe aqui no Brasil, mesmo que alguém mate outro, a chance dele ficar e cumprir a pena na totalidade na prisão é praticamente nula. E do outro lado você tem a direita. Sim, a direita, que muitos, enfim, querem bater, querem xingar, querem dizer que, enfim, é o lado errado. Mas nesse caso, posso dizer para vocês, eu acredito que nós estamos 100% corretos. Porque, primeiro que esses garotos deviam tomar uma surra, e bem dada. Mas, além disso, eles deveriam ser responsáveis pelos seus atos. Atos criminosos ainda mais, afinal de contas, com 16 anos, né, com autorização dos pais, eles podem casar, eles podem trabalhar, eles podem votar, decidir o futuro da nação, eles podem, enfim, tem diversos direitos, mas responder pelos seus atos, não. Então, se você der uma olhadinha aí histórica, a esquerda sempre ficou ao lado do menor de idade, mesmo quando ele era um criminoso, e nunca defendeu uma punição realmente severa para essas pessoas. Então, esse tipo de caso só elucida o quão fácil é ele estar em um lado político. Ah, Nicolas, você está polarizando. Claro, isso aqui não é uma polarização somente entre direita e esquerda. É quem quer que um criminoso, seja ele de 16 anos, 17 ou 18, ele pague pelo seu crime e ele não fique impune. Ou seja, você precisa escolher realmente que lado você deseja ficar. Com 16 anos, hoje no Brasil, você praticamente tem salvo-conduto para fazer o que você quiser, destruir a vida de quem você quiser e não vai acontecer nada, absolutamente nada com você. Enfim, e aí? De que lado você está? Se antes uma parte da imprensa já de saco cheio começou a bater no Moraes e no STF todos os dias, depois da sua nota oficial de ontem, praticamente a totalidade da imprensa brasileira, até a militante, vai para cima do Alexandre de Moraes. Curioso, tudo isso começou em 2019, quando o STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes começaram a perseguir a imprensa, no caso a Cruzoé, por terem soltado um artigo falando de como as esposas do Alexandre tinham contratos com algumas empresas, falando do Dias Toffoli sendo delatado na Lava Jato, e de repente isso virou um ataque à democracia e uma revista da Cruzoé foi censurada. Deu-se início ao inquérito das fake news e de lá para cá centenas de pessoas que criticam ou questionam a Suprema Corte Brasileira foram colocadas nesse inquérito. Dito isso, no final do ano passado, o Globo publicou essa matéria aqui, ó. Em mansão, Vorcaro recebeu Alexandre de Moraes e políticos para jantar. Repare a data, 28 de dezembro de 2025. Aqui já estava falando no O Globo que o Alexandre de Moraes foi até a mansão do Vorcaro. E depois sai até outra matéria mostrando como que era a mansão, né? Olha a gigantesca mansão do Vorcaro, que o Alexandre de Moraes foi recebido, né, lá em Brasília, no Lago Sul, com 1.700 metros quadrados. Por que eu estou te mostrando isso? Isso já saiu antes. E o Alexandre de Moraes não desmentiu e não atacou a Globo. Até que o Metrópolis, que está fazendo um trabalho investigativo excepcional, sim, parabéns para o pessoal do Metrópolis por o trabalho que eles estão fazendo. Até que o Metrópolis publicou isso aqui, ó. Ontem, o encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro, no Master. Peraí, por que o Alexandre de Moraes estaria encontrando com o Vorcaro e o presidente do BRB no momento em que o Vorcaro estava tentando vender o Banco Master, cheio de fraudes, cheio de crimes, tá? Cheio de coisas ilegais, para o BRB, e o BRB ia comprar. Lembrando, Alexandre de Moraes já tinha feito umas ligações para o Banco Central, lembra que foi noticiado também, pedindo para que o Banco Central deixasse o BRB comprar o Banco Master. Cara, a pornografia aqui é surreal. Mas o que aconteceu? Alexandre de Moraes quintuplica a aposta e solta uma nota que assustou a imprensa brasileira. A nota é a seguinte:
A matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Presta atenção, aqui ele está falando que essa matéria do Metrópolis segue um padrão criminoso de ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Uma matéria que se baseou em várias testemunhas, dizendo que o Alexandre de Moraes foi para um lugar reservado, formar um charuto underground no bunker, para se reunir com o Vorcaro e o presidente do BRB. Ele disse que isso é um ataque que segue um padrão criminoso. Alexandre de Moraes está dizendo que o Metrópolis está cometendo um crime. Metrópolis não é de direita, tá? Não é bolsonarista. É uma imprensa que aparentemente é uma imprensa verdadeira, que está buscando publicizar fatos importantes da nação, do Estado Democrático de Direito, ou de grandes figuras do Estado brasileiro. Aqui o Alexandre de Moraes mandou um recado, tá? O recado é: parem de falar sobre isso ou vai ter busca e apreensão na casa dos jornalistas. Rapaz, Alexandre de Moraes está ameaçando agora ir para cima dos jornalistas. O que ele vai colocar? O Metrópolis no inquérito da fake news? O Sam Puncher? O Andreasa? Bom, só que o Metrópolis não arregou e soltou isso aqui, ó. Essa daqui. Moraes nega encontro com o ex-presidente do BRB e dono do Master. Metrópolis reafirma apuração. Aqui o Metrópolis não arregou, não se intimidou e dobrou a aposta. Peraí, você está falando o quê? Que a gente está fazendo algo criminoso? Pois então nós reafirmamos a nossa apuração. Aqui embaixo, ó. O encontro foi revelado pela coluna Andreasa Matais no Metrópolis nesta terça. O Metrópolis mantém a apuração sobre o encontro e reitera as informações publicadas na reportagem original. Reiterou. O Metrópolis tem relatos que confirmam as duas idas do ministro ao STF, caso do Vorcaro, Lago Sul de Brasília. E ainda fala, a ida mais recente do Moraes ao local foi um fim de semana do primeiro semestre de 2025. Além do ministro e do Paulo Henrique, estavam no recinto mais duas pessoas, o próprio Daniel Vorcaro e o assessor de Moraes. Outra ida ocorreu no fim de semana da eleição da norte-americana em 2024, em novembro daquele ano, quando o republicano Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Aí o Metrópolis soltou essa matéria agora, desconstruindo a nota de Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes desmente o que não foi publicado e não desmente que esteve 2 vezes pelo menos na casa do Vorcaro. E é verdade. Se você analisar a nota dele, ele não desmente que foi na casa do Vorcaro. Agora, qual é a pergunta? Por que o Alexandre de Moraes estaria visitando a casa do cliente que mais paga para sua esposa? Lembrando, a esposa dele estava recebendo 3,6 milhões por mês, num contrato de 130 milhões, que não tem escopo, que ninguém sabe para que serve, sendo que ela nunca defendeu ele em nada. Será que não era ela que trabalhava, mas quem estava trabalhando era o Alexandre de Moraes? Era o Alexandre de Moraes fazendo interlocução entre o BRB e o Master, entre o Banco Central? Vocês entendem a gravidade disso e por que isso precisa ser investigado e por isso que a gente precisa da CPMI do Banco Master? Mas até agora, Alexandre de Moraes não falou nem explicou nada. Porque ele sabe que hoje ele criou uma estrutura de tal forma que qualquer pessoa que questionar, ele manda prender, manda derrubar redes, manda fazer busca e apreensão. Isso tudo aconteceu porque a imprensa fomentou essa atmosfera e ajudou a criar uma pessoa que agora se julga maior do que todas as outras autoridades e os outros poderes. O Alexandre de Moraes está ameaçando agora a imprensa, só que o Metrópolis não arregou. Todo regime autoritário, ele começa com um alvo específico, muita gente aplaude ou faz vista grossa porque esse alvo é desafeto seu, é adversário político, algo assim, só que depois o poder é tão concentrado que eles vão para cima de tudo, né? Então é mais ou menos isso. Agora, esse caso dele ter negado a reportagem do Metrópolis, ele na notinha disse que não esteve na reunião com o presidente do BRB e por aí vai. Tem que atentar para esses detalhes,
Porque teve uma matéria, não faz muito tempo, no Globo, que disse que o Vorcaro teve, se eu não me engano, o Alexandre de Moraes teve, se eu não me engano, umas 3 ou 4 vezes na casa do Vorcaro. E ele não escreveu notinha para essa matéria. Não negou o Globo, né? Então, na casa do Vorcaro, pelo visto, ele teve. Ele está negando que teve esse encontro, essa reunião com o BRB. A reportagem da Andresa Matais diz que confirmou novamente com as fontes e atestaram que houve, né, essa reunião. A imprensa tem direito de sigilo de fonte, mas eu espero que a turma do Metrópolis tenha evidências disso. E a gente pode até especular, Mari, quem é que poderia estar, de alguma forma, vazando isso para a imprensa, né? Porque essa reunião, ao que tudo indica, era petit comité. Era no bunker da mansão, numa área reservada, que remete aos filmes do Don Corleone, né? Propício para fumar charuto, com destilados caríssimos, vinhos de primeira. E ali tinha pouca gente reunida, segundo a própria reportagem. Então, quem é que está vazando isso? Eu tenho um suspeito, mas é só uma suspeita, né? Eu não posso ser leviano e tudo. Eu acho que pode ser o próprio Vorcaro. E a explicação para isso é muito simples. Ele investiu muito dinheiro, no caso do Alexandre de Moraes, quase 139 milhões de reais, que estava acordado no contrato, com o escritório da família, né, para ter proteção. E ele hoje é um cara que está no epicentro do furacão, citado todos os dias pela imprensa, com tornozeleira eletrônica, com risco de ser preso. Então ele comprou e não levou. E ele pode estar mandando recados do tipo, olha, eu tenho muito material aqui, vocês devem saber ou imaginar, né, contra todos. Todos que participaram da ilha do Jeffrey Epstein brasileiro ou das festinhas do P. Diddy brasileiro, né? Enfim. Ele comprou todo mundo que estava à venda em Brasília. Essa que é a realidade. O que, aliás, leva a uma nova reflexão que foi feita pelo André Marsiglia, né? Um banco médio, né? Um sujeito que não era tão conhecido assim, consegue comprar meia Brasília, né? Como é que fica, então, imaginando assim os bancos maiores, se quiserem comprar, né, os parlamentares, o Poder Judiciário, enfim, serve para alimento para pensamento. Mas voltando à notinha do Alexandre de Moraes, o pior momento da nota é quando ele diz que a reportagem, que o Metrópolis está divulgando fake news, mentira, de forma criminosa, como já vimos antes, para atacar a instituição do STF. Então ele deu a deixa de que o Metrópolis virou bolsonarista na Austrália. É mais ou menos isso que significa esse tipo de linguajar, ou seja, vamos para cima, vamos incluir a Andresa Matais no inquérito, daqui a pouco estamos mandando Polícia Federal lá no Metrópolis e por aí vai. É o que dá a entender. É uma ameaça, ele está criminalizando o trabalho jornalístico, né, que é o que ele vem fazendo há muito tempo, porque denúncias, por exemplo, o Terça Livre do Alan dos Santos tinha fonte lá no próprio STF. Isso foi tratado como espionagem, como gente que estava espionando os ministros, cometendo um crime e tudo mais. Mas as fontes de jornalistas, volta e meia, estão no Palácio do Planalto, no Congresso, no Poder Judiciário, denunciando os podres que enxergam. É assim que funciona, né? Assim como funciona também a delação premiada, quando a pessoa está encalacrada e resolve denunciar gente mais graúda. Essas pessoas também faziam parte, que é o caso, por exemplo, não chegou a fazer delação porque o Brasil está doente, mas era um caso óbvio para delação, que é o caso do Eduardo Tagliaferro. Ele participava desse grupo, ele era perito ali da turma, estava no grupo de WhatsApp, vendo ordens ilegais, que ele passou a denunciar. E ele passou a ser investigado. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes manda e desmanda no Brasil. Não tem lei, não tem ninguém capaz de segurá-lo, de impedi-lo de fazer isso. Então ele está testando esses limites. E resta saber o seguinte, Mário. Ele vai mesmo para cima do Metrópolis? Ele vai para cima do Globo, eventualmente? Porque o Globo está com reportagens incômodas da Malu Gaspar, do Lauro Jardim e outros,
Merval Pereira, cobrando explicações, denunciando coisas envolvendo o STF, o Toffoli e o próprio Moraes. Então, talvez exista um cabo de guerra dentro do sistema hoje e a gente não sabe quem é mais forte, porque foram dando muito poder ao Alexandre de Moraes. Isso subiu a cabeça, ele acha que não tem mais nada capaz de derrubá-lo, né? E talvez a gente descubra nos próximos meses se ele tem razão ou não. Porque ele está comprando briga. Uma coisa é comprar briga com o Terça Livre e o Alan dos Santos. Outra coisa é que seja censurar o Rodrigo Constantino. Agora, declarar guerra ao Globo, Folha e Estadão, a velha imprensa que até ontem estava justamente apoiando seus arbítrios, e isso deu algum sustento, né, a seus abusos e tudo, aí é o que? Ele, não vou dizer que é ele sozinho, porque tem muita gente por trás também, mas é ele contra muita gente, tudo e todos, né? Então vamos descobrir se o sistema realmente vai expelir Alexandre de Moraes ou não. Ele parece que está dobrando a aposta realmente, indo para cima. Não teve coragem ainda de incluir a turma do Metrópolis no inquérito. Acho que por coerência deveria. Por coerência deveria, né? E vamos ver no que isso vai dar. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada. O Lewandowski ganhava, pobrinho, R$250 mil por mês. O Manteiga ganhava R$1 milhão. O Banco Master. Esse tem sido o tema recorrente aqui no Paulo Figueiredo Show, que quando a gente acha que o fundo do poço chegou, aparece mais alguém ligado ao Banco Master, o Daniel Vorcaro. E aí a gente vai descobrindo mais coisa e se divertindo um pouco com isso. Esse poder já se repetiu algumas vezes com várias figuras, como o Alexandre de Moraes, com um contrato de 129 milhões de reais de propina para a Viviane, com o Toffoli, no caso do resort. Mas não é só isso. Há também Ricardo Lewandowski. Se você não lembra do Ricardo Lewandowski, você não tem mais de 2 meses de idade, Ricardo Lewandowski é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, até, sei lá, uns 2 anos atrás, mas até, sei lá, o mês passado, era o ministro da Justiça do governo Lula. E, de novo, bom jornalismo, a Andresa Matais e o André Chalders reportaram ao Metrópolis que o Banco Master pagou 5 milhões de reais ao escritório de advocacia do Lewandowski, mesmo durante o seu período como ministro da Justiça. Não, reparem, dessa vez não foi o escritório da mulher do Lewandowski, foi ao escritório do Lewandowski. E essa contratação ela teria ocorrido a pedido do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, aquele do PT, o Partido dos Traficantes. E eu só posso imaginar o que faz o líder do governo pedir a contratação do ministro da Justiça do Lula para um banqueiro envolvido em fraudes bilionárias e pagamento de propina. E querem saber qual o valor do contrato? R$250 mil por mês. O contrato durou de 28 de agosto de 2023, alguns meses depois da saída do Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, até setembro de 2025, quando o Lewandowski já era ministro da Justiça há quase 2 anos. Lembrem que na semana passada a gente, para conectar, eu não sei como é que fala, esse termo é bolotário, é utilizado mesmo, mas se a gente for conectar os pontinhos, vou fazer aquele mapa que a polícia do FBI faz, o serial killers também fazem quando querem matar alguma vítima. Conectem mais um pontinho. Jacques Wagner é aquele mesmo que eu disse no programa que tinha a fama de ser sócio oculto do sócio do Vorcaro, que ganhou autorização para operar um banco, mesmo sob investigação do Galipo. Só para a gente tornar esse assunto mais complicado. Mas enfim, eu estava falando do contrato do Lewandowski, que durou de 28 de agosto de 2023 até setembro de 2025, ou seja, agora há pouco, quando o Lewandowski já era ministro da Justiça por 2 anos. Então, nesse período, o contrato rendeu até mais do que a manchete da reportagem diz. A reportagem fala em 5 milhões,
Só durante o tempo dele como ministro, o escritório de advocacia do Lewandowski recebeu 5,25 milhões de reais do Banco Master e com outros 1,25 milhão tendo sido pagos antes dele assumir o ministério. E os valores dessa parceria entre o Lewandowski e o Master são até muito inferiores aos valores pagos à nossa Neymar da advocacia brasileira, a Viviane Bastos de Moraes, mas o objeto, isso é que é a parte mais divertida, o objeto é bem similar. Vejam, por exemplo, que o objeto do contrato era a prestação de serviços de consultoria jurídica institucional de caráter estratégico ao Banco Master. Uma das obrigações do Lewandowski era participar das reuniões de comitê estratégico do Banco Master, mas apesar dele estar sendo muito bem pago para isso, lembrando, ele era ministro do governo Lula, participando do comitê estratégico de um banco, o ministro da Justiça. Mesmo ele sendo muito bem pago para isso, você não precisa se preocupar, porque durante todo o período do contrato, segundo apurou o Metrópolis, ele só participou de 2 reuniões. Daí, porque ele passou a ser ministro, ele parou e passou a ser representado, não há conflito de interesse nenhum, por um parente. Quem é o parente? O Henrique de Abreu Lewandowski, filho do ministro Lewandowski, que também não entregou absolutamente nada, nenhum resultado significativo ao Banco Master que justificasse 250 mil reais por mês. E aí eu faço a seguinte reflexão. Você que está me assistindo, você que está empregado, que ganha o seu salário, que eu arrisco dizer, você pode dizer no chat se sim ou não, mas eu arrisco dizer que para boa parte da nossa audiência vocês ganhem menos de 250 mil reais por mês. Eu não tenho nem perto disso de receita de assinante. O que acontece se você, assim como Lewandowski, faltar a quase todas as reuniões do seu trabalho e só aparecer 2 vezes? O que acontece se você recebe mais de 100 milhões de reais ao longo do tempo e não entrega nenhum resultado para sua empresa? Bom, no mundo onde esse contrato não era para o pagamento de um agente de propina, um pagamento de agente público, o Lewandowski teria sido demitido. Porém, como esse contrato, nós sabemos, não era destinado porra nenhuma à prestação de um serviço de verdade, o cara não trabalhou, não foi nas reuniões que ele tinha que ir, foi substituído pelo filho, que também não entregou nenhum resultado, e o dinheiro continuou caindo na conta. Porque esse é o arrego da polícia, é o arrego do traficante para a polícia. E não é só o ministro da Justiça do Lula que estava ligado ao Banco Master, afinal, se descobriu agora que o próprio Lula recebeu o Daniel Vorcaro e o Galípolo no Palácio do Planalto no final de 2024, enquanto o escritório de advocacia do ministro da Justiça dele estava na folha de pagamento do banco. É muita putaria. Mas, como eu te falei, isso deveria estar naquele site que começa com X. E o melhor de tudo, a reunião era tão honesta e transparente que o Lula não registrou ela na sua agenda oficial. Daí você vai aprofundando e percebendo algumas coisas. Quem é que estava nessa reunião? Estava nessa reunião o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega. Ele tinha um apelido na planilha do Odebrecht que eu esqueci. O Augusto Lima, ex-sócio do Master. Lembra o cara que eu estava falando agora há pouco? Lula e Daniel Vorcaro. Tá? O Guido Mantega foi o organizador da reunião. Se vocês não lembram, além dele ter sido ministro da Fazenda do Lula e da Dilma, no auge dos escândalos de corrupção, por muita coincidência, também foi contratado. Eu não vou. Por quem foi contratado o Guido Mantega? Pelo Banco Master. A pedido de quem? Do Jacques Wagner. Para o Mantega, a mamata ainda foi maior do que para o Lewandowski. Enquanto o Lewandowski ganhava, tadinho, pobrinho, 250 mil reais por mês, o Mantega ganhava 1 milhão. E durante todo o período em que ele trabalhou, ele recebeu uma pequena quantia de 16 milhões de reais. Claro, longe ainda da nossa Ronaldinha, da nossa Neymar Viviane, com os seus 129 milhões de reais, mas você consegue ver um esquema de maneira muito clara. O senador do PT, que é supostamente sócio do Vorcaro, indica a contratação do Guido Mantega para o Vorcaro, e uma vez contratado, o Mantega leva o Daniel Vorcaro para uma reunião com o presidente da República e o presidente do Banco Central,
justamente as duas pessoas que poderiam ajudar ele a destravar a venda do Banco Master, do Vocaro, para o Banco de Brasília, ou dos ativos do Master que fosse para o Banco de Brasília, o BRB. E, obviamente, vocês devem imaginar que, como eu disse, o sistema é foda, parceiro, e ele não estava só com essas pessoas. Tinha mais gente disposta a destravar essa negociação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vocês entendem como isso se conecta ontem ao vídeo que eu passei ontem sobre a delação premiada do Marcelo Odebrecht? O esquema é contratar por cifras milionárias, diz o Marcelo Odebrecht, as pessoas indicadas por membros do governo, porque aí essas pessoas vão te aproximar do presidente da República, dos ministros, do presidente do Banco Central, e aí os seus negócios vão começar a ser magicamente destravados. Vocês chamam isso de capitalismo, mas isso não tem absolutamente nada a ver com capitalismo. Isso não é competição, isso não é eficiência. O Daniel Vocaro não era um puta banqueiro. Ele foi um banqueiro que entendeu que não existia capitalismo, existia pagamento de propina dentro do sistema. E se você pagasse propina, que ele disse que era prioridade ao pagamento da propina, por exemplo, o do escritório da Viviane, estão lá nos reportagem, se não me engano, da própria Malu Gaspar, dizendo que o pagamento da propina para a Viviane era prioritário. Se você... o Daniel Vocaro percebeu isso melhor do que ninguém. Então, se você desse prioridade para o pagamento de propina, não está nem aí se seu banco dá lucro, se não dá lucro. Porque, no final das contas, ele ia acabar enchendo o rabo de dinheiro, como encheu o rabo de tanta gente de dinheiro. E isso teria dado muito certo com o apoio do Guido Mantega, com o apoio do Jacques Wagner, com o apoio do Lewandowski, com o apoio do Alexandre de Moraes, não fosse a briga fratricida dentro do próprio sistema, treta com André Esteves e por aí vai. Eu queria ouvir também o Ramagem, mas agora parece que o Valdemar então largou de vez essa história do Tarcísio e estaria apostando aí na candidatura do Flávio e uma união ampla da direita em torno da candidatura do Flávio. Por isso que o Valdemar está correto. O Valdemar aposta tudo em Flávio Bolsonaro. Se a pessoa estiver errando, a gente vai criticar aqui. Se a pessoa estiver acertando, a gente vai aplaudir e elucidar a população nesse sentido. No momento que estava na disputa, na verificação quem seria o candidato da direita à presidência da República, uma opinião, quantas as pessoas não tinham opinião que o nome poderia ser o Tarcísio de Freitas? Isso não é errado. Isso é uma opinião de ser representado nas eleições. Tiveram momentos muito importantes. Depois daquela festa bizarra do SBT, que colocaram Alexandre de Moraes no púlpito, parecia um astro. Festa estranha, gente esquisita. O presidente da República, exatamente. Ali a gente viu um Tarcísio de Freitas assim, sendo considerado, permitido por todo esse sistema. Isso não ficou muito bom. E aí quando Flávio Bolsonaro se colocou como pré-candidato e tracionou muito forte mesmo, muito à frente de Tarcísio de Freitas, viu-se que o normal, a decisão correta é pelo Flávio Bolsonaro. Ele efetivamente vai representar a direita, vai fazer a maior transmissão de votos do Bolsonaro e vai lutar contra esse sistema e vai lutar pela anistia do pai de todos do 8 de janeiro. Nesse momento, o Valdemar fez o certo. Estamos do lado dele nisso. As declarações do Valdemar foram nesse sentido. A candidatura do Flávio é viável e irreversível, Valdemar falou isso. Outra coisa que o Valdemar falou, se o Bolsonaro falou e pronto. Ou seja, ele não estava naquele bloco tentando dissuadir o Bolsonaro. Falou mais ainda pelo Flávio Bolsonaro, o Valdemar. O Valdemar falou que o Flávio Bolsonaro tem muito a crescer. Ou seja, ter a discussão de quem vai ser o candidato é uma coisa. Na hora que está decidido pelo melhor candidato, Valdemar está fazendo certo, está vindo na linha de unir a direita e de, inclusive, trazer o Tarcísio para o lado, que é a vontade do Flávio Bolsonaro e que agora se mostrou como a vontade do próprio Tarcísio. E é a melhor decisão estratégica porque ainda tem o Tarcísio como candidato ao governo do estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, com quase 25% dos votos no Brasil. Ou seja, a candidatura perfeita é Flávio Bolsonaro para presidente da República e Tarcísio de Freitas para governador de São Paulo. Valdemar ainda quer trazer a dona Michele, que está vindo realmente, vai ser uma aliada ali para o Senado do DF. Nicolas já está junto, já declarou que está junto sempre com o presidente Bolsonaro como o maior símbolo da direita. Então vamos em frente, que esse é o caminho, está pacificado e a direita vai seguir para vencer essas eleições. E a gente falava muito isso, né, Ramagem, aqui. A direita tem tudo para levar esse ano, desde que haja uma união de toda a direita em torno de Bolsonaro
né? Agora especificamente falando do Flávio Bolsonaro. Essa é a melhor opção. Foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, quando o Donald Trump, já nas primárias, em janeiro do ano da eleição, ou seja, seria como se fosse agora, né? Ainda dá tempo ainda da gente correr atrás do atraso e fazer exatamente o que a direita americana fez com a eleição do Trump. Ron DeSantis, que era o governador da Flórida, que até estava bem no ano anterior, ali ao ano da eleição, depois foi caindo, e ele também, já no primeiro dia, lá nas primárias, ele já renunciou ali à candidatura e fez apoio ao Trump. E vários outros que estavam ali, só uma que era muito mais democrata do que republicana, muito mais de esquerda que de direita, é que ainda resistiu um tempinho para tentar atrapalhar a candidatura do Donald Trump. Mas a maioria, né, todos os outros candidatos da direita americana já foram logo de uma vez apoiar a candidatura do Trump e se formou aquele bloco unido, óbvio. Depois veio também o Elon Musk, que isso ajudou muito a candidatura do Donald Trump.